Como forma de resistir à invasão e à destruição dos seus territórios pelo fogo, os povos indígenas montam as próprias brigadas de incêndio. De Olho na Resistência vai mostrar como é esse combate e seus desafios. Nesta edição você verá também a mobilização de moradores da Ilha do Mel e da região do Vale do Ribeira contra a especulação imobiliária e a privatização do petar. Vamos falar ainda sobre o Grito da Pesca Artesanal, que acontece em Brasília. Na Índia, repercutimos uma importante vitória do movimento camponês contra o agronegócio. No De Olho na Cultura, você vai saber por que Vidas Secas virou um dos grandes livros da literatura brasileira. E o primeiro encontro nacional dos quilombolas é tema do De Olho na História dessa semana. Eu sou a Luma Prado e é um prazer e uma alegria estar aqui com você em mais um De Olho na Resistência. Hoje vamos falar de queimadas. A Articulação Agro é Fogo lançou na quarta, 24, seu segundo dossiê com análises e denúncias sobre o uso criminoso do fogo pelas cadeias do agronegócio e da mineração. Além das denúncias, o movimento, que reúne organizações da Amazônia, Cerrado e Pantanal, destaca em um dos capítulos o trabalho de povos indígenas para a prevenção aos incêndios florestais no Tocantins. Em todo o país, são 45 brigadas indígenas que reúnem 800 voluntários, representando cerca de 50 etnias em 11 estados. Unindo o conhecimento tradicional sobre o manejo do fogo com técnicas para combate a grandes incêndios. Essa necessidade de ter brigadistas indígenas surgiu porque a gente sabe que os povos indígenas, eles tratam o fogo na sua cultura há muito tempo, né? Então, em tempos mais atuais, tem queimadas que vêm de fora da terra indígena. Nesse sentido, a tecnologia pode ser uma aliada. Agora com o drone, como que a gente faz? A gente chega até o local da queimada, né, quando está tendo, tira a foto, sobrevoa a área que está queimando, a gente consegue pegar a informação, se tem acesso fácil, qual é o combustível que está queimando lá, se tem rio por perto, que tamanho que a área já queimou, e a gente já verifica qual é a ferramenta, qual é o equipamento que vai precisar. Em agosto, os brigadistas Tenharim passaram 10 dias combatendo as chamas que destruíram cerca de 35 quilômetros quadrados de floresta amazônica. Em 2021, a região registrou 14 mil focos de incêndio até os primeiros dias de novembro, o terceiro pior resultado desde 1998. Apesar do incentivo oficial ter diminuído drasticamente no governo Bolsonaro, a formação de brigadistas indígenas continua. Na semana passada, em Roraima, indígenas dos povos Macuxi, Apixana e Taurepang também participaram de um curso de formação de brigadistas organizado pelo Preve Fogo, Programa de Combate ao Fogo do IBAMA. Este ano, com apoio da Prefeitura de Tocantinha e da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, foi criada a primeira brigada indígena feminina do Tocantins com mulheres Aquiuê, ou Xerente, para atuar em 94 aldeias. Ao contrário dos brigadistas do IBAMA, que recebem uma ajuda de custo para atuar durante 6 meses, essas mulheres são voluntárias. Assim como a diversa articulação Agro é Fogo, ainda é preciso muito mais gente treinada, mais equipamento e incentivos. Sem apoio oficial, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, criou no fim do ano passado o aplicativo CO, que quer dizer água na língua do povo Timbira. Nele é possível também usar a tecnologia contra os incêndios, inclusive os criminosos. Afinal, os indígenas sabem. O nosso trabalho é tão importante que nós não protegemos só o nosso povo, a gente protege o mundo. Mais de 600 pescadores e pescadoras de 15 estados denunciam em Brasília violações de direitos humanos e socioambientais. Entre os dias 22 e 26, eles se reúnem no Grito da Pesca Artesanal. A principal reivindicação do encontro, organizado pelo Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais, é a revisão do processo de recadastramento profissional realizado pelo governo federal. Esse processo obriga os pescadores a renovarem o seu cadastro a cada 3 meses por meio do site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para o governo, o que comprova que nós somos pescadores é um documento. E esse documento é uma carteira de pesca que agora surgiu um novo recadastramento.
um recadastramento que não foi conversado com os pescadores, que veio de cima para baixo, um recadastramento totalmente excludente, que a intenção é essa, é excluir. Na segunda, 22, eles marcharam na esplanada dos ministérios. Em nota, o movimento destaca que a data celebra a Revolta da Chibata, mobilização liderada por João Cândido no ano de 1910 e que inspirou o grito da pesca artesanal. Na Guatemala, camponeses e indígenas protestaram contra o governo de Alejandro Giammattei. Nos dias 16 e 17, o Comitê de Desenvolvimento Camponês da Guatemala, CODECA, e integrantes de povos originários bloquearam rodovias importantes do país para pressionar a saída de Giammattei de seu gabinete do governo. Eles denunciaram o alto custo da cesta básica, o aumento do preço de combustível, assim como o corte de energia arbitrários por parte das companhias elétricas. Exigiram ainda o estabelecimento de um governo provisório e a convocação de uma Assembleia Constituinte popular e plurinacional. E uma boa notícia vem da Índia. Depois de um ano de manifestações, camponeses indianos conseguiram a revogação de 3 leis que abriam caminho para o agronegócio e violavam direitos de milhões de pequenos agricultores, entre eles a política de preço mínimo para produtos agrícolas. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, de extrema-direita, depois de não conseguir frear os protestos. As leis foram criadas em setembro de 2002 com a clara intenção de beneficiar grandes produtores. In India also, you have the concentration of land in few hands, who also tend to have wield political power. And in India you have the caste system also. Quase 2/3 da população de 1,3 bilhão de indianos vivem de agricultura. As manifestações começaram pacíficas, mas em 26 de janeiro, dia da República da Índia, um confronto com policiais deixou um manifestante morto e vários feridos. Em outubro, o filho de um dos ministros do governo foi acusado de jogar seu carro em cima de 5 agricultores que protestavam em um distrito próximo ao Nepal. Depois de tanta luta, os agricultores acampados celebraram o anúncio distribuindo doces. A comunidade Maria Rosa do Contestado, em Castro, no Paraná, inaugurou no dia 18 uma agroindústria para a produção e beneficiamento de alimentos. Na área onde moram cerca de 100 famílias, a produção é 100% agroecológica. Pães, massas, conservas e doces serão o carro-chefe do empreendimento. Além de alimentos sem agrotóxicos, as famílias já comercializavam sementes crioulas. A luta para conquistar o direito de produzir nessas terras, iniciada em 2015, não foi fácil. Entre os opositores, os camponeses, está a deputada federal Aline Sleutz, natural de Castro, a bolsonarista, é presidenta da Comissão de Agricultura da Câmara e já tentou impedir a criação do assentamento, como mostrou o episódio sobre a deputada na série De Olho no Congresso, cujo link aparece aqui em cima. PETAR Sem Concessão é o nome do coletivo que luta contra a concessão das atividades de ecoturismo do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o PETAR, à iniciativa privada, projeto do governo João Dória, PSDB. Localizado entre Apiaí e Iporanga, no sul do estado de São Paulo, e criado por decreto em 1958, o PETAR abriga a maior porção de Mata Atlântica preservada do Brasil e é reconhecido como Patrimônio da Humanidade. É lá que fica a Caverna do Diabo, uma tradicional atração turística. Para pressionar o governador de São Paulo, os coletivos PETAR Sem Concessão e Minha Sampa elaboraram uma carta que conta com cerca de 10 mil assinaturas e uma petição online. Nós estamos contra essa concessão do parque que está saindo, nós estamos contra, tudo contra, porque não favorece nada a nós. E demais coisas também que estão tirando o direito da gente trabalhar, a gente não sabe o que eles planejam, que não comunicam, não faz reunião, não chama a gente não fica sabendo de nada. Para saber mais, acesse o site do PETAR Sem Concessão, link na descrição. Na luta por serem ouvidas e consultadas, as comunidades tradicionais de Nova Brasília, na Ilha do Mel, Paraná, construíram coletivamente um protocolo de consulta. Elas sofrem há anos com a especulação imobiliária, acentuada por um modelo de exploração turística de base não comunitária. A Ilha do Mel, área também de Mata Atlântica, é um dos destinos turísticos mais importantes do Paraná e é uma área de preservação inserida dentro de um parque estadual. Com o protocolo em mãos, as comunidades esperam que os órgãos garantam maior transparência e diálogo sobre a gestão do território. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar.
Essas imagens são da Marcha Zumbi dos Palmares, de 20 de novembro de 1995, quando o movimento negro lembrou os 300 anos da morte de Zumbi. A data foi um marco histórico para o movimento negro. Pela primeira vez, as ruas de Brasília ouviam os gritos da população negra organizada de todo o país. Estados que tinha pessoas para vir e não tinha ônibus. Então aí, conforme nós passávamos os números que iam crescendo, eles iam conseguindo, mobilizando pessoas. Pela primeira vez, quilombolas de todo o país se reuniam no primeiro encontro nacional das comunidades negras rurais quilombolas. O De Olho na Resistência conversou com uma das participantes. Esse encontro ele marca essa reorganização, não que o movimento não fosse organizado, porque quem resistiu a 300 anos de escravidão e mais 100 anos de silêncio, não dá para dizer que não era organizado. O que não havia era uma organização nacional e é esse encontro que demarca esse momento de organização nacional. Desde então, foram 5 encontros nacionais e muitas conquistas e desafios. Em 1995, haviam sido identificadas 412 comunidades remanescentes de quilombos. A última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2019, somava 5.972 localidades. A CONAC acredita que esse número possa ser de 6.500. De 2004 até maio deste ano, a Fundação Cultural Palmares certificou 2.803 territórios quilombolas, segundo o levantamento da Transparência Brasil e da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. No mesmo período, foram abertos 295 processos de titulação junto ao INCRA, dentre esses, apenas 41 foram concluídos. Nos últimos anos, o desmonte das políticas públicas tem atingido em cheio os quilombolas. Em 2020, apenas um território foi regularizado, ou seja, ainda há muita luta pela frente para o movimento que começou há mais de 300 anos e só foi oficialmente reconhecido pela Constituição de 1988. Muitas vezes as pessoas acham que se tornar se autodefinir como comunidade quilombola é só porque tem uma política pública e está tudo certo. Não é isso. A comunidade quilombola ela tem uma relação de pertencimento com esse processo de resistência à escravidão. Então, não é só porque é uma comunidade rural, não é só porque tem pessoas negras, mas é porque ela está relacionada com o processo de resistência à escravidão. Se entrega, Cristo, eu não entrego, não. Esse é Fabiano, personagem do romance Vidas Secas de Graciliano Ramos. Numa linguagem precisa e sem floreios, o escritor alagoano conta a luta desumana pela sobrevivência de uma família de retirantes num cenário de miséria, fome e opressão. O livro foi publicado em 1938, depois que Graciliano Ramos saiu da traumática prisão durante a ditadura de Getúlio Vargas. Os capítulos foram escritos primeiramente na forma de contos, para serem publicados em jornais para ajudar no sustento do escritor. Tornou-se um romance considerado por muitos uma das obras-primas da literatura brasileira. Natural de Quebrangulo, sertão de Alagoas, o escritor conheceu de perto a realidade que descreveu de maneira crua nas páginas do romance. Também conheceu no cárcere a violência que explicitou no livro. Graciliano costumava falar que não inventava nada, apenas escrevia sobre o que via. Graciliano é considerado um dos expoentes da geração de 1930, época em que um Brasil desconhecido se descortinava para os leitores através de dezenas de obras com forte denúncia social. Os escritores não se reuniram para dizer vamos tratar do pobre, vamos tratar do desvalido. Foi um momento histórico que levou a isso, porque foi um momento em que as classes sociais foram sacudidas no Brasil, com a decadência da oligarquia e a entrada do operário na vida política, e esse momento é muito importante. Vidas Secas tornou-se então um marco literário. Hoje já ultrapassa a 100ª edição e coleciona 21 edições no exterior, do inglês ao russo. O livro está em diversas listas nacionais e internacionais como uma das mais importantes obras escritas. O Sertão, de Graciliano Ramos, influenciou outros artistas, como o amigo Cândido Portinari ou o Cinema Novo. 10 anos depois da morte do escritor, em 1963, o cineasta Nelson Pereira dos Santos projetou nas telas a rudeza literária de Graciliano num longa-metragem tão áspero quanto a escrita e também de grande repercussão.
Nelson e Graciliano têm várias coisas em comum. Ambos eram artistas comunistas, engajados nas lutas sociais e na busca de um entendimento do que é ser brasileiro. Ambos eram adeptos de experimentos linguísticos. Graciliano tem um romance psicológico como Angústia muito diferente da linguagem de Vidas Secas. Nelson apostou em vários estilos, do documentário à comédia. Críticos apontam que o filme, ao optar por uma trilha sonora escassa e longos períodos de silêncio, consegue transportar parte da secura das palavras de Graciliano para as telas. Com esse silêncio retirante, nos despedimos de mais um De Olho na Resistência. Se gostou, inscreva-se, curta e divulgue com quem é de luta. De olho nos povos do campo, de olho na resistência, de olho nos surrealistas.